Se nós entendermos o governo do Marechal Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto e fizermos uma comparação com o Império de Dom Pedro II, nós vamos achar que a monarquia foi uma lição de democracia. Cara, a gente vai ver isso hoje. Meu nome é Osmar, eu sou da equipe Focus Ensino e nós vamos ver hoje o terceiro vídeo da série Repúblicas do Brasil. Nós vamos tratar aqui do governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Cara, é óbvio que a monarquia não era democrática. Por si só, ela não era. Dom Pedro II tinha o poder moderador, que é um poder acima dos outros poderes, e através disso ele podia tudo. Mas o Dom Pedro II, ele tolerava, por exemplo, a liberdade de expressão. Haviam jornais que ridicularizavam o Dom Pedro II. O Dom Pedro II permitiu a participação de republicanos no governo dele, inclusive a criação de partidos republicanos. E quando a gente fala em república, isso nos remete a um regime de mais liberdade. A própria Merian é um símbolo da República e ela significa liberdade. E todos os manifestos que haviam nos movimentos republicanos eram manifestos de mais liberdade, de mais participação no governo e, portanto, de mais democracia. Ainda que houvessem pessoas ali de linha dura, isso não era manifestado, até em contraposição ao que eles chamavam de ditadura do período de monarquia. Então, era de se esperar que os governos republicanos fossem governos democráticos. Não foi bem isso que aconteceu. Então, vamos lá. O primeiro governo republicano do país foi um governo provisório. Se definiu que Marechal Deodoro seria o presidente e tem lá a composição do ministério com pessoas que nós já falamos aqui, pessoas que participaram ativamente aí do movimento republicano. Então o Rui Barbosa era o ministro da Fazenda, o Campos Salles era ministro da Justiça, o Benjamin Constant era ministro da Guerra e depois ele saiu e foi o Floriano Peixoto. Quintino Bocaiúva era ministro dos Negócios Estrangeiros, se eu não me engano é isso. Se definiu que seria uma república federativa com o nome de Estados Unidos do Brasil. Aliás, esse nome perdurou por muito tempo. Até a Constituição de 67 a república teve esse nome, República dos Estados Unidos do Brasil. Se definiu que as províncias seriam elevadas à categoria de Estado e que teriam mais autonomia. Com relação à religião, se definiu que a religião seria separada do Estado e que nós teríamos aí um Estado laico, ou seja, a liberdade religiosa. Se instituiu também o Código Penal e o casamento civil. Antes o casamento era só religioso. Com relação à economia, nós vivíamos aí praticamente uma monocultura, que era o café. Nós vivíamos aí da exportação do café. E tem uma novidade aqui. O Brasil estava em crise econômica. Imagina, cara, o Brasil em crise econômica, onde já se viu uma coisa dessas? E na figura do Rui Barbosa, o presidente Marechal Deodoro imaginou que estaria a solução para a economia. O Rui Barbosa era um ícone da intelectualidade do país e se imaginava que ele faria aí um plano econômico que tiraria o país da crise. E essa política econômica do Rui Barbosa ficou conhecida como encilhamento. Guarda esse nome que isso costuma cair bastante no Enem, no vestibular. Tá? Encilhamento. Então o Rui Barbosa teve uma ideia genial, fabricar papel moeda. Claro, cara, jogar mais dinheiro no mercado, incentivar as empresas, mais produção, mais consumo. Obviamente isso ia aquecer a economia, o crescimento do país. Só que não, isso aprofundou ainda mais a crise econômica. Se criou ali uma bolha de crédito, se criou ali especulação
na Bolsa de Valores, se criou ali calotes, muitas empresas não conseguiam honrar os seus compromissos, pagar os empréstimos, outras se criaram já fantasmas só para obter crédito e não para produzir, e isso foi cada vez mais ameaçando a popularidade do Marechal Deodoro. E o Marechal Deodoro não apreciava muito aí a democracia, né? Cara, um mês depois, pouco mais de um mês depois dele tomar posse, já teve uma treta ali. Teve ali um motim do regimento do Exército. Depois a gente vai ver a revolta da Armada, ainda nesse vídeo, que foi bem pior do que isso. E alguns dias depois, ele já ficou irritado com a imprensa e já baixou a censura. A polícia invadiu o jornal que chamava A Tribuna, inclusive matou um dos seus redatores. Então começou-se aí já um regime de ditadura. Enquanto isso, chegavam cada vez mais imigrantes, italianos e alemães, principalmente para trabalhar aí nas lavouras. Você se lembra lá no primeiro vídeo, a gente falou do José Bonifácio, que em 1823, 70 anos atrás, ele tinha um projeto de integração dos ex-escravos na sociedade. E isso não aconteceu na República, não houve plano nenhum. Os cafeicultores, principalmente, eles preferiam trazer imigrantes para trabalhar e remunerar, ao invés de aproveitar a mão de obra dos ex-escravos. Os ex-escravos começaram a viver à margem da sociedade, muitos deles, né? E aí se começou a criação das favelas, né? Eles começaram aí para o morro, principalmente no Rio de Janeiro. Em fevereiro de 1891 foi promulgada a primeira Constituição da República. E assim, na primeira Constituição republicana, se definiu que as eleições para presidente seriam diretas, mas não a primeira. A primeira seria indireta e a partir daí as próximas seriam eleições diretas. Nessa primeira eleição indireta, o próprio Marechal Deodoro concorreu com Prudente de Moraes e ganhou. E o vice-presidente foi Floriano Peixoto. Aí tem uma particularidade, durante muitos anos da República, o presidente e o vice-presidente não eram da mesma chapa. Então você votava para presidente e poderia votar para vice-presidente em alguém de outra chapa ou de outro partido. E assim foi nessa eleição. O Marechal Deodoro não era aí da mesma chapa do Floriano Peixoto. Então ficou o presidente Marechal Deodoro, o vice-presidente Floriano Peixoto. Se definiu também que os presidentes de Estado eram nomeados pelo presidente da República. Presidentes de Estado que seriam hoje os governadores, não tinham mandato eletivo, eram nomeados. Quem poderia votar? Pessoas de 21 anos, alfabetizados, que não ocupavam cargo nem militar e nem religioso. Não estava falando nada sobre a mulher. Assim como na primeira Constituição, na Constituição da Monarquia, também não se falava sobre mulher. Por quê? Porque era uma coisa natural. Mulher votar era uma coisa natural que mulher não poderia votar. A mulher só teve os mesmos direitos e deveres ao voto, e nós vamos ver isso lá na frente, porque só em 1967. Até então, a mulher adquiriu o direito de voto lá nos anos 30, mas ela tinha o direito, mas não era obrigatório, como era obrigatório o voto dos homens, e se ela fosse casada, ela tinha que ter a permissão do marido. Olha isso, que absurdo, cara. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Mas, se você pegar, mulher não podia votar, menor de 21 anos não podia votar, analfabeto não podia votar. Se exercesse cargo militar ou religioso, também não podia. Então isso se restringiu a um número muito pequeno de votantes, porque mais de 80% do Brasil naquela época era de analfabetos. Então você imagina que ficava muito restrita essa eleição direta. Além disso, tinha um outro agravante. O voto não era secreto. Cara, o voto era aberto. Pior do que isso, era falado. A pessoa tinha que ir lá e falar em quem ela iria votar. Então era uma democracia assim um pouco comprometedora, né? Então o Deodoro continuou o mandato, só que já não era mais um governo provisório, agora era um governo constituído, havia uma constituição a se seguir, e o Deodoro continuou ali na sua linha dura. Ele distribuiu ali alguns cargos para amigos, para parentes. O Hermes da Fonseca era sobrinho dele,
e teve um cargo de secretário-geral. O Hermes da Fonseca também vai ser nosso presidente lá na frente. E ele teve uma outra treta aí com o Ministério. Ele queria dar garantias financeiras à construção de um porto a um amigo dele. Construção de um porto, cara. E o Ministério não aprovou essa decisão dele e houve uma demissão coletiva do Ministério. E essas tretas foram se acumulando. Em novembro de 91, o Deodoro vai lá, fecha o Congresso e decreta estado de sítio, que é um estado de exceção. E o Deodoro estava cada vez mais solitário e governando com a espada na mão. Daí nós tivemos aí a Revolta da Armada. A Revolta da Armada foi um movimento aí bastante grave. Canhões foram apontados pro Rio de Janeiro e outras vezes lá na frente a gente vai ver uma situação parecida, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro. Diante disso, o Deodoro não aguentou a pressão, acaba renunciando. Deodoro renunciou. E assumiu no seu lugar o Floriano Peixoto, que é um assunto para o nosso próximo vídeo. Então, para resumir, o governo Deodoro foi um governo extremamente conturbado, não foi um governo democrático. Logo um mês depois ele já baixou censura, tivemos aí demissão coletiva de ministros, nós tivemos fechamento do Congresso para o estado de sítio e nós tivemos a renúncia. Essa foi o nosso primeiro governo da República Brasileira. Tá bom ou quer mais? Você quer mais, né? Então vem mais na próxima. Até mais.